Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Lucas capítulo 4. Eu preguei parte dessa mensagem na ceia do Senhor lá em Itajaí e quero comentar uma parte nova que o Senhor está ministrando comigo em relação a este local, a Igreja de Navegantes, mas que não deixa de ser para todos nós. Afinal de contas, somos uma igreja em vários lugares. Nós estamos esse final de ano prestes a adentrarmos numa nova estação do Senhor, e a gente precisa discernir o tempo e o modo de todas as coisas. A Bíblia diz que a sabedoria está em discernir tempo e modo. Às vezes a gente está no tempo certo, mas não tem um método apropriado, porque não discerniu não só o que fazer, mas como fazer segundo a vontade do Senhor. Outras vezes, nós temos o método, está tudo pronto no nosso coração, segundo a vontade do Senhor, mas ainda não chegou o tempo determinado para todas as coisas. Então, quando nós conseguimos conciliar o tempo com o modo, isto é sinal de sabedoria, e a sabedoria então acrescenta, enriquece, expande, faz com que os sonhos se realizem, os projetos aconteçam. Então a minha oração nesses últimos dias é que a gente consiga discernir o tempo em que estamos e o modo que precisamos realizar, a estação que estamos entrando. Então nesse fim de ano nós estamos celebrando muitas coisas, mas nós continuamos avançando para novos tempos, e a sabedoria é fundamental para isto. E a sabedoria não é nem um conceito, a sabedoria é uma pessoa, é Jesus o nosso Senhor. Se nós entendermos o coração de Jesus, nós conseguiremos entender qual é o tempo e o modo que nós estamos e o que precisamos viver, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem mim, disse ele, nada poderão fazer, mas comigo vocês são inabaláveis. Vocês falarão com o Pai e o Pai os atenderá. Em meu nome vocês farão grandes coisas. Então é conhecer o coração daquele que é a sabedoria, aquele que tem nele todas as fontes da sabedoria. E este sábio poderoso andou entre nós, enquanto esteve entre nós nos ensinou. E Lucas capítulo 4 nos ensina um preceito extraordinário. Verso 1 diz assim: cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, aonde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e no fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Em Mateus capítulo 4, ele cita o texto completo de Deuteronômio capítulo 8, que foi o que Jesus citou, a escritura. Nem só de pão viverá o homem, vírgula, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo então o levou a um lugar alto e o mostrou num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então Jesus declarou: está escrito. Antes o diabo disse a ele no verso 7, então se me adorares, tudo será teu. Houve uma condição aqui. Tudo me foi dado, posso dar a quem eu quiser. Se me adorares, então tudo será teu. E Jesus então declarou: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o numa parte alta, mais alta do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para os guardarem, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna, e Jesus voltou para a Galileia, lugar que o bispo Marlon tanto gosta de estar, no poder do Espírito, e eu também. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Amém?
Pai, te damos louvor e graças, Senhor, por esse culto, por este momento, por este dia, por essa estação, por esse período tão abençoado, por toda a tua fidelidade, a tua generosidade, a tua cumplicidade, o teu favor sobre a tua igreja, sobre nós, sobre este povo que congrega em teu nome, neste ministério. E nós, gratos, Senhor, continuamos dependendo sempre. Quem nos trouxe até aqui foi a fidelidade do Senhor, mediante a palavra que o Senhor lança aos nossos corações. E a nossa fé na palavra e tão somente andarmos por ela, está nos fazendo desfrutar deste dia tão celebrativo, desse momento tão especial. E nós queremos declarar que a nossa dependência continua no Senhor. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. É no Senhor e na Tua palavra que depositamos toda a nossa confiança. E por isso somos inabaláveis, porque no Senhor nós temos total refúgio e segurança. Obrigado, Senhor, fala conosco mais uma vez, dá-nos uma porção especial, é a nossa oração em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Nós estamos vivendo no CI um tempo extraordinário, um tempo de um usufruto, de uma experiência na fidelidade do Senhor, por causa da fidelidade do Senhor, em palavras que Ele declarou aos nossos corações há 15 anos atrás. O que nós estamos vivendo hoje é novidade porque materializou-se, mas ao mesmo tempo é antigo porque no coração já estava plantado há muito tempo. Às vezes eu tenho até uma dificuldade, me sinto um pouco constrangido diante do Senhor, diante das coisas que o Senhor está fazendo. Eu fico perguntando: Senhor, será que eu estou celebrando do jeito certo? Será que eu não estou sendo aparentemente ingrato? Porque eu vejo o Senhor fazendo coisas, eu vejo o povo boquiaberto e o povo glorificando, e eu, ao passo que me alegro também, porque Deus é fiel, eu não estou celebrando tanto quanto a igreja. Mas a explicação é porque, sabe quando você já sabe? Sabe quando acontece e você diz: eu já sabia? Eu estou vendo, graças a Deus por isso, mas não é surpreendente no sentido de ser pego de surpresa. É surpreendente porque Deus surpreende mesmo pela sua generosidade. E Ele sempre acrescenta, né? Ele promete uma coisa e quando Ele entrega mais do que prometeu. Então, como é infinitamente mais, a gente acaba se alegrando, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela sensação: eu já sabia. Glória a Deus por isso. E nós estamos vivendo uma estação de celebração por meio da experiência prometida por Deus e usufruindo. A sede hoje nós tivemos o nosso banquete solidário. O banquete solidário para nós hoje é uma tradição que a gente insiste em fazer para não nos esquecermos de como tudo começou. Hoje nós somos um ministério que a sede alimenta mais de 1.000 pessoas todos os meses somente com o restaurante solidário. E o restaurante solidário nasceu, o embrião foi o banquete solidário, que era um evento que nós fazíamos uma vez por ano, diante da nossa condição, e o Senhor me deu uma palavra, antes de nós começarmos o ministério, para juntarmos pessoas para cultuar a Jesus. Esse ministério começou com o porta-mala do carro do Marlon cheio de sacolão. Nós enchíamos o carro dele, era uma Xara Picasso grande, a gente enchia de sacolões, isso há 15 anos atrás, e nós íamos para o bairro Nossa Senhora das Graças, e lá a gente entregava aqueles sacolões, e lá a gente ministrava a palavra, evangelizava, no final fazia apelo, muita gente se convertia, e ali era o ministério. Era a Grazi, o Marlon, eu, a Elisa, o Fabiano, a Fê, e mais algumas pessoas que andavam com a gente, pouquíssimas pessoas. E naquela época Deus deu uma palavra: para vocês, igreja CI, as chaves do reino de Deus não estarão nos palácios, mas nos valados. Cuidem de pessoas que ninguém quer cuidar, e eu vou cuidar de vocês. Vejam valores nas pessoas, olhando para elas não por aquilo que elas são ou foram, mas por aquilo que elas podem se tornar se estiverem em mim.
Porque afinal de contas, sendo coerente e humilde, é assim que nós estamos aqui hoje, desfrutando da fidelidade e de grandezas do Senhor. Porque Deus lá atrás, quando olhou para nós em nome de Jesus, o seu Filho, e pela graça redentora da salvação, não olhou para nós condenando, julgando quem nós éramos ou quem nós fomos, mas Ele olhou confiando que se nós o ouvíssemos nele, nós poderíamos ser novas criaturas. É assim que Deus nos olha, e é assim que Ele espera que a igreja também olhe. Isso é a teoria. Na prática você vê um mendigo, na prática você vê um drogado, na prática você vê um marginal, na prática você vê alguém já desacreditado pelos familiares, pelos amigos, por si mesmo, quando olha no espelho e pensa, para mim não há mais jeito. Mas a igreja precisa ser a resposta da palavra de Deus, porque se Jesus é a cabeça, o corpo é a igreja é quem responde aos estímulos da cabeça. Então nós precisamos avançar com o olhar de Jesus, não quem é, não quem foi, mas quem poderá se tornar nele. Então o projeto social, ele tem esse olhar, e hoje foi um dia dos mais especiais. Até lá eu estava conversando, um dos pastores chegou para mim e falou assim: eu achei que você não viria, porque como eu não preguei, quem pregou foi o pastor Cacá. Esse ano, hoje foi o primeiro ano em que eu não preguei, e quem pregou foi o pastor Cacá. E a palavra que Deus me deu foi a seguinte: Fernando, todos os anos que você pregou, você estava implantando uma cultura, mas hoje existe alguém dentro da igreja que tem uma autoridade nessa área maior do que a tua, e ele precisa ministrar a palavra. E o Cacá pregou a palavra hoje. Meu irmão, você não tem noção, eu estou até agora a boca aberta diante da palavra que o Cacá pregou. Eu ficava olhando assim: não é o Cacá, não é o Cacá, é o Cacá que a gente ouve falando aqui, não é o Cacá. Uma autoridade, um poder de Deus, porque Deus o constituiu. E muitas coisas que hoje nós fazemos enquanto pastores e bispos, nós estamos fazendo porque ainda estão sendo preparados aqueles que farão com uma excelência muito maior. Porque a nossa missão é essa, é conduzir o rebanho de Cristo aos projetos que Deus está dando, mas não é centralizar em nós, é desenvolver ao ponto que nós entendamos o que Jesus falou: em meu nome farão as mesmas obras e farão obras maiores. Então o que nós estamos fazendo hoje, que não fomos chamados para fazer, mas alguém precisa fazer, então já que ninguém está fazendo, a gente está fazendo. Tem gente capacitado em Deus, escolhido pelo Senhor, e que na hora que crer e botar a mão no arado, vai fazer obra ainda maior. E nós vamos nos sentar assim. Hoje eu só chorava, porque é lindo o que Deus está fazendo. Ibirama rompeu. Marla e a Grazi estiveram lá em Ibirama, foram pastores lá por um tempo. Uma cidade de céu de bronze, uma cidade de alto nível, índice de suicídio, 19 mil habitantes, e proporcionalmente a cidade que mais se suicidava no estado de Santa Catarina, e uma das maiores do Brasil, se eu não me engano. Era absurdo. E o Senhor disse a nós para que fôssemos para lá. E quando fôssemos para lá, a palavra que recebemos é que Ibirama seria semelhante a Itajaí, uma igreja geradora episcopal de muitos e muitos ministérios e outras igrejas em toda aquela região do Alto Vale. E nós sofremos com essa palavra 10 anos crendo nela, a dificuldade, os embates, as barreiras, as divisões, as confusões, mas crendo. Ibirama rompeu. Este ano Ibirama rompeu. A igreja também já não cabe mais gente dentro da igreja. Está nascendo José Boatê, está nascendo Presidente Getúlio, está nascendo Rio do Sul, conectos espalhados por toda aquela região. Igrejas nascerão, porque fiel é Deus. Blumenau, a gente esteve lá no aniversário de 7 anos, há algumas semanas atrás, 7 anos, né? Meu Deus, que alegria. Marla e a Grazi estiveram lá também. Só sofreram. É o Davi, né? Deus deu um refrigério que foi o Davi, né?
mas também um tempo difícil, um tempo de guerras, um tempo de batalhas, mas uma promessa dentro do coração, que Blumenau seria maior do que um dia foi. E hoje nós já estamos vivendo esse tempo. Uma igreja viva, saudável, alegre, se multiplicando. E Montevidéu, a gente está vendo, esse ano especificamente, um romper, diante de uma palavra que Deus disse que Montevidéu e Uruguai será a porta de entrada do ministério para toda a América Latina. E esse ano a gente começa a ver o talo daquilo que estava debaixo da terra, mas não estava morto. Não é morto debaixo da terra, é germinando debaixo da terra. Está nascendo o CI Rivera este ano, fruto já do CI Montevidéu. Deus fazendo. A gente vem aqui para Navegantes, e meu Deus do céu, quando eu me lembro, eu nunca vou me esquecer, porque foi um dos dias mais temerosos da minha vida, não no espírito, mas na carne. Um dos dias de maior temor da minha vida foi o dia 17 de março de 2020. Por que eu conheço a data? Porque foi o dia do lockdown, quando entrou o coronavírus e a pandemia foi oficialmente reconhecida, e dia 17 de março de 2020 veio o lockdown. É igual o dia que o Senna morreu. Acho que todo mundo sabe aqui o que estava fazendo no dia 17 de março de 2020, quando veio o lockdown. Eu estava angustiado pensando: Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser a igreja? Como é que vai ser o futuro da igreja? Como é que nós vamos... Porque igreja é comunhão, igreja é congregação, igreja é reunião. Não pode se reunir, fica em casa. O que nós vamos fazer? Online? Como é que vai ser, Senhor? Naquele dia, eu estava indo na padaria comprar as coisas para ficar trancado dentro de casa, sabia-se lá quanto tempo. Na volta, eu recebo uma ligação do pastor, então de Navegantes, dizendo: queria te informar que a gente está se desligando, a gente está saindo da igreja, nós vamos começar um ministério próprio, que a partir de hoje a gente agradece todo o tempo, mas nós estamos indo embora. Aconteceu alguma coisa? Não, pastor, é só porque meu filho tem outros pensamentos, a gente pretende outras coisas e a gente está se desligando. Tá bom, pastor, que Deus abençoe vocês, vão em paz. Naquele dia Deus me deu 2 palavras. Número 1, não te preocupa, Fernando, porque a única igreja que precisa se preocupar agora é a igreja cassino, a igreja que depende de manipulação de pessoas para arrecadar dinheiro, para poder se manter. Vocês são minha igreja, eu vou sustentá-los durante esse tempo. Foi na pandemia que nasceu o restaurante solidário. Hoje a gente comemorou o banquete solidário apenas como tradição, para não se esquecer. Como aquele irmão disse: eu achei que você não viria. Eu disse: como é que eu não vou estar aqui? Só se eu não estivesse na cidade, mas eu preciso estar aqui, que é para que eu não corra o risco de me esquecer de onde o Senhor nos tirou. Nasceu na pandemia. E quanto a Navegantes, o Senhor falou naquele dia: eu farei de novo e farei ainda melhor. E a gente se apegou nessa palavra. E a gente está vendo aqui, diante dos meus olhos, o Senhor já fez e fez melhor. O bispo Marlon contou aqui um sonho, o sonho do instituto. Um sonho que o prefeito duvidou, mas como é uma autoridade constituída, não podia negar. Então, pela autoridade que lhe foi constituída, ele, enquanto homem carnal, duvidou, mas enquanto autoridade disse amém. E é o que serve, porque o mundo espiritual age com legalidade e legitimidade. E ele disse amém. E aquele terreno nós estivemos lá, bispo Marlon, eu estive lá para conhecer o terreno. E realmente é um terreno de uma expansão territorial extraordinária. Bairro São Paulo, se eu não me engano, eu já fiz muita ação social ali, tinha um bairro São Paulo 1 e 2. A extensão daquele território, daquele terreno, é para fazer o São Paulo 3. De tão grande que é. E eles tiveram a visão, eles foram lá e Deus disse: é aqui. Quem é o dono? Não sabemos, não sabíamos.
Mas aí de repente, um membro desta casa comprou aquele terreno. Eu não sei porque que o Marlon não disse. E disse: eu comprei o terreno, eu vou doar o território que vocês precisam para fazer o instituto e vou levantar o instituto. O que que isso significa? Nós temos tudo para dar errado, mas com Jesus já deu certo. Já deu certo. Sozinho é uma tragédia, mas com Ele é vitória garantida. Porque Ele declarou em Jeremias: sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de prosperá-los e de não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Tem futuro para nós. E o futuro é aquilo que Ele plantou no nosso coração como uma fotografia. Porque isso que é uma visão. Uma visão nada mais é do que uma fotografia do teu futuro, que nada tem a ver com as circunstâncias momentâneas, com as capacidades limitantes momentâneas e transitórias, mas tem a ver com a fidelidade de Deus, que uma vez que a gente olha para Ele e confia nele, esse futuro chegará. Esse futuro chegará. Por que eu estou falando isso? Porque nada disso que nós vivemos até aqui, nós vivemos sem batalhas. Nada do que nós vivemos até aqui foi sem guerra. Porque tudo, cada território conquistado, cada promessa usufruída, cada lugar novo em que vamos acessar, a antessala são desertos. A antessala são dificuldades. A antessala são circunstâncias contrárias. Quantas vezes nós sentávamos no chão, o Marlon com uma bicicleta e eu com a outra, conversávamos, sonhávamos, falávamos coisas extraordinárias. Quem passasse e ouvisse, dois doidos. Não tem noção. E não havia presunção, havia sonho. Aí terminávamos de falar, ia um para um lado, outro para o outro, aí volta e meia ainda chovia para ajudar, ia embora na chuva. Mas aquela promessa dentro do coração. Muitas batalhas, muitas adversidades. Ibirama, só Deus sabe o que eles viveram lá. Blumenau também. Navegantes também. Navegantes carrega uma palavra especial de que aqui é o lugar que eles vão florescer, frutificar e usufruir de uma vez daquilo que semearam e vão poder colher. Então Deus deu a cidade a eles, mas não foi sem batalha até aqui. Já houveram algumas. Porque as batalhas são inerentes e nós precisamos, como eu disse para você, discerni-las espiritualmente. Porque quem não entende que a vida na terra é uma vida de seres espirituais, que tem um corpo para transitar, para andar nesta dimensão, mas que este corpo, esta condição humana, natural, não é quem somos, sucumbem. Quem não discerne batalhas espirituais são aqueles que nos momentos dos embates, que são inevitáveis, por isso que Paulo disse: suporte os sofrimentos comigo como bom soldado de Cristo. Porque nós fazemos parte de um exército que tem um general que se chama Jesus Cristo. E se o arquétipo é de guerra e de exército, é porque existem batalhas a serem travadas. Mas quem não discerne é aquele que perde, por exemplo, no meio das dificuldades, um casamento, perde amizades, perde o coração, perde a saúde, porque em algum momento não entendeu que a batalha pela qual ele está lutando não é contra a carne, não é contra o sangue. Ora, de alguém que se levanta contra, porque do lado de lá também não entendeu e não sabe que está sendo um instrumento do inimigo. Mas muitas vezes, nós mesmos,
Contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio sangue, nós militamos. Aí surgem as doenças psicossomáticas, surgem as enfermidades, as ansiedades, as angústias, as gastrites, as úlceras, muitas vezes os cânceres, que em alguns casos, e isso a ciência já comprova, tem a ver com uma mente adoecida, com um coração amargurado. Paulo vai dizer: cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote, contaminando a muitos e apodrecendo aquele que por ela foi contaminado. Primeiramente, quem é que vai pagar? O corpo, a saúde, a condição física, que precisa estar alinhado e ajustado para usufruir das promessas de Deus. Há muitos anos atrás, Deus me deu uma palavra dizendo assim: Fernando, você precisa olhar para Abraão e se inspirar nele, porque existem coisas que eu quero fazer na vida de vocês que não é para agora, é para 25 anos para frente. Então cuida da mente, cuida do coração, cuida do corpo, cuida da saúde. Porque Abraão, o meu servo e meu amigo, aos 100 anos de idade conseguiu fazer um filho, já tentado. Isso tem a ver com saúde. E não só fazer o filho, porque Deus o revigorou o ventre de Sara, mas também lhe deu saúde para usufruir da promessa que Deus havia dado. Isaac é aquele que faz rir. Ele não viu Isaac nascer e morreu. Ele viu Isaac nascer e viu Isaac crescer, viu Isaac se desenvolver, viu Isaac casar. Porque existem promessas que o Senhor quer nos dar, que vão levar 20 anos. Coloca isso no teu coração. A geração micro-ondas não mudou quem Deus é. Deus fomenta, Deus matura, Deus prepara, Deus leva tempo, Deus demora. E a palavra demora angustia hoje os crentes. Só que a palavra de Deus diz assim: ó, ainda que ele demore, espere, porque certamente ele fará, e não se atrasará, porque demora não é o mesmo que atraso. Demora de Deus não é atraso. Tem coisa que a gente olha e pensa: está demorando, está mesmo. Qual é o problema? Sou eu. Não maturei o suficiente, não discerni ainda o que eu acho que discernia, não é o tempo ainda. E nada melhor do que Deus deixar você com as suas neuras, para você ir assentando o coração, e entendendo, apesar de não estar acontecendo o que eu quero que aconteça, Deus não me abandonou, porque outras coisas Ele está cuidando, Ele está fazendo, Ele está comigo. Então, se o problema é o tempo, não está acontecendo, está demorando, sou eu que preciso amadurecer. Quantas coisas Deus nos deu lá há 10 anos atrás que está dando agora? E há 10 anos atrás a minha oração era: Senhor, pode dar que eu estou pronto. Pode dar. Amém. Amém. Quando é que é? Daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Pô, Deus, 5 anos já, né? Com toda a sinceridade, eu dou graças a Deus Ele está fazendo agora. Porque se Ele tivesse feito há 2, 3, 4, 5 anos atrás, eu era outra pessoa. E provavelmente eu teria jogado fora. E existem muitas coisas que Ele ainda fará. E eu estou na mesma sentimento: pode dar, Deus, pode dar, pode dar, pode dar. Porque a gente sempre acha que está pronto. Mas ao mesmo tempo eu descanso meu coração: no tempo dele, tudo acontecerá. Mas para isso eu preciso discernir as batalhas. Nós precisamos entender o que os grandes homens entenderam. Não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades, agentes dominadores do mundo de trevas, que agem nas regiões celestiais. Então a igreja milita nesses lugares. E a igreja milita nesses lugares com estratégias, com ferramentas, com armas espirituais. Não se luta uma guerra espiritual com armas carnais. E aqui esse texto mostra uma arma espiritual poderosa que Jesus utilizou para vencer uma das maiores batalhas que nós enfrentamos, que são as tentações. As tentações são inerentes a todos nós. Os maiores desafios que eu enfrentei durante todos esses anos e enfrento ainda, como um bom ser humano e dessa geração que a gente adora transferir responsabilidade, a gente fala com a boca para fora: o culpado são os outros. Não acontece por causa daquele filho do inimigo.
Não acontece porque alguém não está favorecendo. Não acontece porque... Mas a verdade é que se nós estivermos no tempo de Deus, até o diabo se torna agente de Deus para nos favorecer. Porque ninguém pode se opor à vontade do Senhor. O Senhor tem falado isso comigo de forma muito poderosa nos últimos tempos. Sobre certas coisas, certas situações que o meu coração se aperta. E Ele diz assim: não é porque fulano não quer fazer, não é porque fulano não está entendendo, não é porque... É porque o teu coração ainda precisa ser mudado em algumas coisas. Porque se eu quiser, até o diabo é diabo de Deus. Ou ele fez com Jó mais do que Deus permitiu? Ou ele tem poder contra a morte, ou em favor da morte? A Bíblia diz que Jesus já tirou dele a chave. Nem para morrer morre alguém se o Senhor não permitir. Então a gente confia, a gente descansa o coração no Senhor, e a gente entende as batalhas espirituais. A gente precisa entender isso. E uma das armas poderosas é o jejum, principalmente contra a tentação, porque é o que mais nos derruba. O que é a tentação? É a prova maliciosa. É o diabo chegando e maliciosamente repetindo, porque o modus operandi dele é o mesmo desde o Éden, tentando o ser humano. Será mesmo que é assim? Será mesmo que é como Deus determinou? Será mesmo que o que você acha é o que Deus falou? Será mesmo que você é filho de Deus? Diante dessa adversidade, diante desse problema, diante desse caos, desse deserto, dessa escassez, dessa fome. Porque a Bíblia vai dizer que o diabo começou para Jesus dizendo assim, cheio do Espírito Santo ele estava, hein? Que a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto. Mateus é mais preciso, vai dizer assim, que ele foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Deus o levou, cheio do Espírito Santo, num deserto. Jejuou 40 dias e ao final deles teve fome. O que é o símbolo da fome? É a escassez. É a falta de alguma coisa. E esta coisa é muito importante. Esta coisa é essencial. Esta coisa não é supérflua. Porque fome não é supérflua. Fome é essencial para a manutenção do corpo. E diz que ele teve fome. E quando ele teve fome, o diabo se apresentou, colocando nele a crise existencial da filiação. Se és o filho, está com fome, né? Está com dificuldade, né? É uma adversidade, não é? É uma doença. É um filho que não entendeu nada. É uma família que está se dividindo. Mas tu não é filho? Tu não disse que tu é filho? Ele não disse que tu é filho. Não faz nem 40 dias atrás aí, 41 dias. Eu estava lá e eu vi. Tu saiu da água, não saiu? Não abriu o céu? Não desceu uma pomba em forma corpórea e disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer? Tu não viveu uma experiência com Deus algum tempo atrás? O dia da tua conversão, o dia do teu batismo, o dia do teu encontro com Deus, o dia que Deus te encontrou, o dia que Deus foi lá na tua casa, lá naquele teu quarto fechado, lá no teu trabalho, lá no chuveiro, aquele dia, eu estava lá, eu ouvi o céu se abrir, eu ouvi Deus te tocar, eu ouvi você se alegrar, eu ouvi você ser batizado com o Espírito Santo, eu ouvi você ser curado, eu vi o céu declarando: é meu filho, é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Agora passou algum tempo, alguns anos, alguns momentos, algumas estações, tu está aí com fome, com escassez. Eu acho que tu deixou de ser filho. Eu acho que tu fez alguma besteira pelo meio do caminho. Eu acho que alguma coisa você fez que você perdeu a filiação. Aí você sonda: mas eu creio em Deus, mas eu estou nesse deserto
Eu não vim para cá porque, pelo contrário, eu até estava... Esse deserto veio depois de eu entregar minha vida ao Senhor. E quantos, né? O testemunho da vida deles é o seguinte: estava tudo legal, eu só não estava com Jesus, mas estava legal. Aí eu me entreguei para o Senhor e de repente um deserto. É o lugar onde o Senhor forja mesmo caráter, nova vida, novos tempos, novos entendimentos, dependência. Mas aí vem a tentação, que é o ataque malicioso da prova da nossa fé. Se és o Filho, manda essas pedras se transformarem em pães. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Parafraseando, o que Jesus disse para ele: eu não sou filho porque eu tenho o poder de mudar a ordem natural das coisas. Eu sou filho por causa da minha dependência e confiança na palavra que Ele lançou sobre mim. Nem sempre nós vamos mudar a ordem natural das coisas. Sendo filhos, passando por escassez, sendo filhos, passando por dificuldade, sendo filhos, passando por adversidade. Mas não é isso que determina se somos ou não filhos de Deus. O que determina se somos filho ou não de Deus é a nossa confiança e dependência na palavra dEle. Não está como eu gostaria, o deserto não é lugar onde eu vou habitar. Eu sei que há circunstâncias de adversidades, mas eu também sei, eu carrego uma palavra, e a palavra do Senhor não voltará vazia, antes ela cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Não é o que eu vivo que determina quem eu sou, é o que o Senhor declara sobre mim, mesmo sem mudar a ordem natural de coisas. Quantos de nós nos últimos tempos choramos, sofremos, passamos por lutos, por violência, por necessidades, por escassez, sendo filhos, mas nós ainda temos uma palavra. E se nós temos a palavra, nós temos tudo o que precisamos. Tudo. E você vai deixar ele entrar na tua mente? Crise de identidade. Por isso que é importante o jejum, porque o jejum sensibiliza, o jejum abre o entendimento, o jejum condiciona a carne ao lugar dela e abre portais para que o Espírito possa de fato ter liberdade para atuar e nós entendermos. O jejum não é algo que a gente faz para determinar coisas para Deus. O jejum é algo que a gente faz para compreender o coração de Deus. Vocês querem ver o poder do jejum? Deixa eu lançar um desafio para vocês aqui. Como igreja, como corpo de Cristo aqui em Navegantes, estabeleçam um período, um momento, toda a igreja, de jejum ao Senhor, pelo propósito do novo templo, da nova estrutura. Não porque Deus vai fazer, Deus já fez, nós só não entendemos ainda como. A gente só não percebeu ainda. Então a gente não vai fazer um jejum para dizer assim: ó, Senhor, faça, realiza, execute. Não, Senhor, onde é que está? Nos mostra, nos faz entender. Deixa a gente perceber, Senhor. Aí Ele vai dizer: claro, mata um pouco essa carne, aviva o espírito. E o jejum é uma ferramenta poderosa para isso. Tem coisas extraordinárias. Jesus chegou a dizer: existem certas castas e ambientes espirituais, de batalhas espirituais, que vocês não conseguem adentrar senão pelo jejum. Não é porque o jejum me torna mais poderoso. Não, agora eu vou entrar porque agora eu tenho um poder aqui, eu sou o Jaspion de Jesus. Não é isso. É porque aquele diabo que gosta de se manifestar, de fazer escândalo, aquele lá é o que já perdeu. O adversário perigoso da nossa vida é aquele que está oculto e a gente não está percebendo. É aquele que está no silêncio. É aquele que age e faz de conta que não está ali. E a alegria dele é saber que você não sabe que ele está ali. E a gente não sabe muitas vezes porque a gente está insensível espiritualmente. A gente não discerne que
que aquilo que está acontecendo é espiritual e pode ser quebrado. Só que ninguém tem autoridade sobre algo que não conhece, que não discerne, que não percebe espiritualmente. Então é por isso que essa ferramenta é tão poderosa. Jesus jejuou e se sensibilizou para acelerar, que a gente já está com o tempo adiantado. Mas hoje também é festa, né, gente? O diabo chegou para ele e mostrou todos os reinos da terra, o seu esplendor, e disse assim: foi-me dado toda a autoridade sobre eles, e eu dou eles a quem eu quiser, se prostrado tu me adorares. E tem uma palavra no texto que para mim é crucial para nós discernirmos quando esse miserável está agindo. A Bíblia diz assim: e ele mostrou num relance. Olha que extraordinário, olha que maravilha, olha que fácil, olha que molezinha. É tudo meu, e eu dou a quem eu quiser, porque me foi dado. E num relance ele mostra para Jesus. Cuidado com quem só conta vantagem. Eu gosto de carro antigo, vivo me incomodando com essas coisas, mas é uma alegria, é uma terapia. Eu digo para minha esposa: é mais barato que psiquiatra, porque eu entro ali, eu esqueço, ali eu gosto das coisas. E nesse mundo tem gente boa e tem gente má, e tem gente que às vezes quer nos empurrar uma tralha, e a estratégia é não deixar perceber. A estratégia é passar rápido pelos defeitos. A estratégia é quando você fixa o olho aqui, te chama a atenção para lá. Parece um vendedor de tralha. É assim que o diabo faz conosco. Só que quando nós somos insensíveis, nós trocamos coisas eternas por coisas momentâneas, coisas extraordinárias, atemporais, por coisas circunstanciais. Rapidamente esse conselho: não troque o que é eterno pelo transitório, por causa de um lance, de um relance. Tem gente trocando herança eterna por prato de lentilha, porque num relance era fome, num relance era escassez, num relance era a necessidade imediata. Uma geração imediatista está trocando o que é eterno por relances. Guarde o teu coração na palavra do Senhor. Se dobre somente ao Senhor. E se existe uma coisa que nos faz entender o que é dobrar-se ao Senhor, é a paciência, é a longanimidade, é o domínio próprio, é a capacidade de esperar pacientemente no Senhor, como disse Davi. Isso é fundamental para não trocarmos o que é eterno por um relance. Além de contas, ele é um mentiroso. Porque quando ele disse a Jesus: tudo me foi dado e eu dou a quem eu quiser, ele não citou, por exemplo, Mateus 28, quando Jesus ressuscita, sobra sobre os discípulos e diz assim: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele não conta que o lugar dele é o lago de enxofre. Ele não conta que ele não tem mais nem a chave da própria casa. Mas ele ilude um monte de gente por causa de um relance, por causa de um momento, por causa de um lance. Quando nós temos uma promessa de eternidade, de propósito eterno, por coisas transitórias, por coisas triviais, por coisas materiais, por poder, por fama, por ostentação, por vaidades, por vanglória. Aí ele leva Jesus num alto do templo, em Jerusalém, no lugar mais alto, e cita a Bíblia: se és o filho, te joga daqui para baixo, porque está escrito, Salmo 91, ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece em pedra alguma.
O diabo também leva para Jerusalém. O diabo também exalta. O diabo também cita a Bíblia. Como é que eu faço para discernir então? Quando é Deus não tem vanglória. Quando é Deus não existe heroísmos. Quando é Deus não existe vaidade. Quando é Deus não existe fantasia, emocionalismo. Te joga daqui para baixo. Mostra que tu é o cara. Mostra que tu está pronto. Não te reconhecem. Às vezes eu vejo uns crentes: ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Justo não se justifica. Não me reconheceram. Não entenderam quem eu sou, meu irmão. Repito, quando Deus quiser te exaltar, não haverá ninguém na terra capaz de te anular. Não haverá. E não é aprovado aquele que a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor o recomenda. E a palavra é clara quando diz assim: aquele que a si mesmo se humilhar. Não é aquele que é humilhado pelo outro, é aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Não vou me jogar, pois está escrito: não porás o seu Senhor à prova. Aí diz a palavra que, passadas essas tentações, Ele o deixou até a ocasião oportuna. Graças a Deus, a palavra se cumpre quando diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitem-se ao Senhor. Confia na palavra. Confie em Deus. Sujeite-se à sua vontade. Resista ao mal e ele vai fugir. Façam isso sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por que você está falando isso? Pastor, pregando isso. Parece que Deus está revelando para você a minha vida inteira. É porque a tua vida é a minha também? Eu nem sendo profeta, eu estou só abrindo meu coração, porque o que você sofre eu também sofro. A tua tentação é a minha também. A tua guerra é a minha também. Só que a tua estratégia é a minha também. E a nossa estratégia é o que o Senhor nos ensina. Sujeitem-se ao Senhor, à sua palavra, ao seu governo, ao seu amor, à sua graça. Resista ao mal em nome de Jesus, pelo poder da palavra, e ele vai fugir até a ocasião oportuna. Porque a luta caseira do crente é assim: ele vai, e aí de tempos em tempos ele volta. Só que se você aprender uma vez, você só vai precisar replicar todas as outras vezes, porque em todas as outras vezes ele vai perder, porque em nome de Jesus você é mais do que vencedor. Mas essa é a nossa vida. Cada nova estação, a antessala da glória chama-se tribulação. A antessala da glória chama-se deserto. A antessala da glória chama-se adversidade. Mas não é Deus punindo, não é Deus abandonando, não é Deus te esvaziando dele, é Deus te esvaziando de você mesmo, para que caiba ainda mais dele dentro de nós. E aí sim, um novo lugar, uma nova estação, um novo período de paz, de usufruto. E Jesus saiu dali cheio do Espírito Santo e foi pregar a palavra, e todos o elogiavam, e todos o glorificavam, e todos reconheciam o quão ungido e escolhido ele era. Você vai ver ali na frente, logo ali na frente, Nazaré já tentaram jogar ele de novo do precipício. É a luta caseira, mas ninguém foi capaz de tirar a sua vida e de tocar nele, porque ele disse: a minha vida ninguém tira, a minha vida eu entrego voluntariamente. Como a você também, a palavra do Senhor diz: aquele que está no Senhor o ama, o segue, o serve, o maligno não lhe toca. Nós temos as armas, nós temos as ferramentas, nós teremos muitos períodos de muitos usufrutos, e teremos novas batalhas. E todas essas novas batalhas, entendam uma coisa:
Se você não quiser enfrentar novas batalhas, é simples: morra. A gente faz o teu funeral, chora por você, e ao final a gente termina assim, ó: descansou em paz. Mas na vida serão muitas as batalhas, mas em todas elas nós seremos mais do que vencedores. Cada batalha é uma oportunidade de territórios sendo conquistados em nome de Jesus. A gente só precisa das ferramentas, e Deus já nos deu. Então, bem-vindos a um tempo de usufruto, e prepare-se para novas batalhas e novas conquistas para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Então se coloca de pé e nós vamos orar.